Fui para minha neuro para eu fechar o meu diagnóstico. Aí eu aproveitei e acabei pedindo esse remédio aqui, ó. Venvance. Ele é um psicoestimulante, que é basicamente um remédio para quem sofre do transtorno de déficit de atenção. Vou mostrar aqui para vocês. Como o meu público é diversificado, né? Tem pessoa que nem sabe como é um Venvance. Eu vou mostrar aqui para vocês. Ele é cápsula. Ele é o menor, então ele é 30 miligramas, né? Ele é tipo um vermelhinho, laranjinha, branco. Mesmo um jogador de futebol da Polônia. Enfim, se eu tiver estranha, vocês já sabem o motivo. Mas não é a primeira vez que eu tomo um psicoestimulante, não. Então podem ficar tranquila. Tá, eu vou até explicar isso para vocês, inclusive. Como eu falei, eu já cheguei a tomar antidepressivo, ansiolítico, mas com a intenção errada. Eu sentia um vazio muito grande, eu sentia uma dor que muita pessoa sente, o sofrimento que as pessoas sentem na vida. E eu tava tomando remédio para poder limpar essa dor. E um dos remédios era o Ritalina, entendeu? O que é um psicoestimulante. Mas enfim, depois quando eu tomei o Ritalina, eu meditei com Ritalina e eu me senti muito bem, sério, eu me senti incrível. Mas depois o cérebro se acostumou, meio que o efeito passou, entendeu? E aí voltaram os meus problemas, eu cansei, eu falei, ah, não, foda-se. Vou tomar remédio para anestesiar, não. Se for para sentir, vamos sentir tudo. Eu fiz toda a parada lá que eu já falei em outros vídeos, do autoconhecimento, eu fiquei 6, 7 meses limpa de remédio. Então eu passei 2025, mais da metade de 2025 sem ingerir nenhum fármaco, nenhuma substância, entendeu? E aí, como eu falei, né? Eu fui para neuro, eu aproveitei e eu pedi o remédio também, né? Pedi ela, no caso, ela solicitou, né? Só para ver como eu ia reagir. Obviamente que eu tem vários motivos. Todas as decisões que vocês tomam na vida é influenciado por diversos fatores, igual eu já falei neste canal. Mas um dos fatores do Venvance é justamente eu conseguir meditar. Que eu vou explicar isso para vocês. Faz tempo que eu não medito. Faz muito tempo que eu não medito. Por quê? Porque eu acho muito chato. Não vou mentir. E não, não é por conta do TDAH. Meditação, basicamente, para você, como eu falei, que é quando é diversificado, então tá. Meditação é basicamente você sentar. Às vezes você pode ficar deitado, mas você tem que estar numa posição confortável, fechar o olho e ficar com a sensação que você não sabe meditar. Eu não sei se esse é o termo correto, mas eu adoro essa interpretação da meditação. Tipo, é a que mais que eu gosto, entendeu? É a que mais fez sentido para mim. Meditação é você sentar e lidar com o fato que você não sabe meditar. E basicamente, não importa se você tem TDAH, ansiedade, não importa, você consegue meditar. Ah, mas quando eu medito, eu fico pensando num bocado de imagem, eu não consigo deixar a mente quieta. Óbvio, entendeu? É justamente isso. É para isso que é meditar. Você observar isso. E geralmente, de tanto observar, você vai começar a não se identificar com eles, entendeu? Isso é bom. Porque na vida real, quando você para de meditar e estiver fazendo os seus afazeres e você pensar alguma coisa, você vai falar, não é só um pensamento, entendeu? Você não vai dar tanta bola. Por quê? Porque você percebeu isso enquanto estava meditando. E, tipo, não importa se você tem TDAH, então os pensamentos só vão passar mais rápido e com mais intensidade, mas você ainda vai estar meditando, que é só você observar os pensamentos, entendeu? É isso, que é meditação. E por que que eu não estava meditando? Eu não faço a menor ideia, entendeu? Eu só acho, não sei, acho que eu tava achando muito chato, enfim. Eu falei, tá. Aí eu fui, né, pra neuro, consegui esse remédio, falei, tá, não tem mais desculpa, eu vou tomar isso daqui e eu vou meditar. Obviamente, frisando que eu não comprei isso aqui, foi, sei lá, R$ 300 só para poder meditar, óbvio que tem outros fatores, entendeu? Que não vou citar aqui nesse vídeo. Enfim, aí eu tomei, né,
Isso me deu calma, enfim. Basicamente era a mesma coisa que aconteceu com Ritalina. Eu fiquei mais calma, menos estressada. Eu também sinto mais sede e menos fome. Eu não sinto vontade de comer, entendeu? E eu já sou magrinha, né? Então não é tão interessante eu tomar esse tipo de medicamento. Esse foi um dos motivos do qual eu larguei o Ritalina também, né? Enfim, esses efeitos mais básicos. Ele te dá um direcionamento de foco também, entendeu? Ele não dá mais foco, ele só faz eu direcionar melhor o meu foco, entendeu? E tá, aí eu tomei, né? Fechei meus olhos e fiquei meditando. Minha meditação foi rápida, só durou 37 minutos. Sim, 37 minutos. Nossa, eu percebi que eu acho que eu não tô mexendo tanto minha mão igual nos vídeos, né? Nos vídeos eu fico, caraca, mano, que massa. Realmente ele tira a agitação. Ok. Aí, né, eu meditei por 37 minutos. Eu vou falar assim com vocês, tô nem aí, vou falar com vocês que nem um robô. Vou ativar aqui meu modo robô. Aí, né, eu tomei o meu remédio, fechei meu olho, fiquei meditando por 37 minutos, sendo que a... Deixa eu ver se vocês ficam vendo meus olhos. Aí eu fiquei meditando, né, por 37 minutos, que não é um tempo muito alto. Geralmente, um tempo normal, né, de meditação é 1 hora para cima. Por quê? Porque os primeiros 15 a 20 minutos são quando o pensamento está muito intenso. Que tipo, ai, será que já passou o tempo? Ai, eu não quero meditar, ai, tem que esquitar chato, ai, esqueci o feijão no fogo, alguém vai me ver, entendeu? Então, basicamente, é isso que ocorreu nos 15, 20 minutos, provavelmente. Aí depois eu comecei a ter umas imagens, não visão. Às vezes a pessoa pode falar, eu tive uma visão enquanto estava meditando. Não, talvez você só pensou e por conta de não ter nenhum estímulo, essa imaginação ficou muito forte, entendeu? É isso. Enfim, enquanto eu estava meditando, eu percebi algo que. Tá, agora eu vou ter que utilizar minhas mãos. Vamos supor. Eu imagino aqui uma imagem, certo? Eu tenho que pegar o exemplo aqui, calma aí. Eu posso só escrever, tá. Vamos supor que eu imagino que isso aqui é uma imagem, tá bom? Eu imagino um caderno. De tanto eu observar o caderno ele passa. Aí minha cabeça fica vazia. Aí depois eu penso num lápis. Aí o pensamento vai, surge outro pensamento, depois surge uma emoção, às vezes o pensamento com emoção. E é isso. Eu percebi que os pensamentos eles passam. E eu tive uma sacada, não de colocar no prédio. Mas eu tive uma sacada onde, quando você quer desenhar alguma coisa, você pensa na imagem e depois você coloca no mundo físico, entendeu? E meio que em algumas interpretações, principalmente na base hermética, o pensamento é o que cria a realidade, entendeu? Mas mesmo eu vou deixar esse lado porque eu acho que eu quero tocar mais em um âmago mais filosófico e menos espiritual dessa vez. Mas basicamente é o seguinte, o que acontece? Do mesmo jeito que eu percebi que o pensamento ele passa muito rápido, ele sempre muda. E basicamente o pensamento é uma imagem, entendeu? Que depois vira outra imagem, que depois vira imagem. E eu percebi que a vida real também é assim, entendeu? Por exemplo, um vídeo. Um vídeo nada mais é que 24 frames, 25 frames, ou seja, 25 fotos em um segundo, entendeu? Então, um monte de imagens dá a impressão de um movimento. E de tanto eu pensar em uma imagem, eu comecei a perceber que a imagem que a gente pensa em movimento também são só fotos. E literalmente, essa vida também é só foto, entendeu? A gente acha que a gente está se movendo, a gente pensa que existe um passado, um presente ou um futuro, porque a gente está vendo essas coisas muito rápido, entendeu? Mas é tudo uma imagem. E aí,
Mas não é isso que eu percebi, porque isso aí qualquer idiota percebe, entendeu? Qualquer pessoa consegue perceber, isso aí é o básico. Mas algo que eu percebi é que literalmente o mundo não tem 20. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que a imaginação ela é muito rápida, entendeu? Então vamos supor que ela tem, sei lá, 48 quadros por segundo. Então passa um segundo é 48 quadros. A vida real não. A vida real ela é muito lenta. Ela é, sei lá, 8 4 FPS, 4 quadros por segundo, entendeu? Então, é por isso, entendeu? Mas basicamente a vida é como se fosse uma mentalização, só que em câmera lenta. Por isso que eu não consigo pensar numa maçã e a maçã cair automaticamente na minha mão. Porque são frequências diferentes, são planos de existência diferentes. Aqui é tudo rápido e você consegue ter um domínio. Aqui não. Aqui a gente não tem o domínio porque a gente não tá, a gente tem que se mover de acordo com as coisas, entendeu? Aqui na nossa cabeça, a gente pode agir rápido e pegar as coisas rápido. O mundo é lento, então as coisas aqui vão ser gradual, entendeu? Ah, óbvio que existe diferença. Por exemplo, se você está num lugar, sabe, tá andando de moto em um morro, dando naquela descida perigosa, obviamente o mundo vai passar mais rápido e as coisas vão acontecer mais rápido. Então tem mais chance de você se machucar mais rápido, entendeu? Então, ele tem meio que essas burlação, entendeu? Burlação. Então depende do contexto. Em algum contexto as coisas vão acontecer mais rápidas, em outro contexto, obviamente, elas vão acontecer mais lenta. E é isso que gera, em alguns momentos, estresse em mim. E talvez em você e em outras pessoas que você conhece. Porque as coisas não acontecem no nosso tempo. Porque se for porque a gente tem que agir de acordo com o plano. Se a gente, se na nossa cabeça as coisas é instantânea, a gente está feliz porque a gente está utilizando a nossa cabeça. Mas na vida real não é assim que funciona. Na vida real as coisas são lentas, demoradas, e a gente não tem o domínio total igual a gente tem na nossa cabeça, entendeu? O erro é confundir o plano mental, da imaginação, com o plano terreno, físico. Mas esse plano físico ele também muda. A gente tem a impressão que está na mesma rotina, fazendo as mesmas coisas e que o tempo está passando rápido, mas não, o tempo nunca passou rápido. É a nossa impressão dele que está enviesada. O tempo ele continua se movendo da frequência que tá. Você só talvez você esteja em um local que está muito agitado, aí por isso que você pensa que o tempo está passando rápido, ou então você está em um local parado, monótono, isso dá uma sensação de estagnação. Mas independente de estar se movendo rápido ou não, ele está mudando, entendeu? E a gente não acompanha o mundo através da nossa mente. Por isso que não tem como embutir um pensamento tipo, em 2026 eu vou ser a minha melhor versão. Você vai ser a melhor versão, mas no domínio da sua mente, no campo físico, você tem que agir, não pensar. E isso causa uma dissonância. Você fala, pô, eu pensei que eu montei uma imagem perfeita na minha vida e não se concretizou na vida real. É óbvio, porque é diferente plano. Nesse plano as coisas é mais lento, entendeu? E se o mundo é lento, você também tem que ser lento. Porque se você for rápida em um mundo lento, você vai meio que ficar com ansiedade, entendeu? Vai acabar atropelando as pessoas, você vai ficar impulsiva. Do mesmo jeito, e o que aconteceu comigo. Quando as coisas dão rápida e eu tô lenta, eu perco oportunidades, entendeu? Perco oportunidade, eu deixo de viver. Mas então meio que o mundo ele age de acordo com a movimentação e você fisicamente tem que se mover também, entendeu? Tem que estar em sintonia com que o mundo vai mudar, entendeu? Queremos ou não. E eu percebi isso, que isso aqui é uma imagem que está o tempo todo mudando. Então enquanto vocês estão falando comigo, as coisas estão mudando à sua volta. A gente só não consegue perceber, mas está tudo mudando. E uma mudança, talvez, que pode acontecer é que talvez tudo dê certo pra você. Então você pode conseguir o que você quiser amanhã, sei lá, do nada. Mas também não pode acontecer porra nenhuma. Nunca se sabe. A não ser que você continue vivendo neste plano.
Bem, eu sou essa Yoko, espero que vocês tenham gostado. Isso não é uma verdade, é uma dica. Agradeço todo mundo que está acompanhando o meu conteúdo. Eu não... É isso. Eu não sei se esse vídeo teve uma mensagem.